que é a imaginação, a criatividade e a sensibilidade. Então, apesar de esses três fatores parecerem, puxa vida, mas é óbvio, todo mundo utiliza esses três fatores como o eixo condutor, muitas vezes, da sala de aula ou da sua prática pedagógica. Mas eu notei que existiam momentos em que esses eixos condutores eles estavam mais aflorados, eles estavam mais proeminentes na minha aula e na minha prática de musicalização com as crianças. Então eu vou passar rapidamente um por um. E primeiramente eu vou falar da imaginação. Acho que a imaginação ela é fundamental, mas eu acho que ela é como se fosse aquilo que coloca a criança, que coloca as pessoas, não só a criança, mas nós educadores, que coloca a gente no lugar da arte. A imaginação é aquilo que tira a gente do lugar que a gente está e teletransporta a gente para um outro lugar, que é esse lugar da arte. A arte, não dá para fazer arte, qualquer que seja, se a gente tiver aqui batendo um papo. A gente tem que ser teletransportado para outro lugar. Então você precisa, para ser teletransportado, é óbvio, todo mundo vai precisar de uma máquina de teletransporte, né? Com certeza. E aí, qual que é essa máquina de teletransporte? Quem é que teletransporta a criança, ou como você mesmo se teletransporta para um outro lugar? Você tem que oferecer eu não vou nem dizer estímulo, eu coloquei aqui na minha folha estímulo, mas o estímulo não é a palavra, é uma sensibilização de uma série de fatores, e eu enumerei os dois principais, que são o espaço. Então, por exemplo, quando eu vou fazer aquela atividade da flauta com as minhas crianças, normalmente se eu estiver em um lugar fechado, eu apago a luz, ou eu coloco um som de fundo, e aí eu começo a teletransportar, eu aviso as crianças, puxa, olha essa sonoridade, de onde será que vem esses sons? Nossa, olha esse som da flauta, ele parece uma cobra caminhando no meio da floresta, e aí eu vou trazendo, como que eu posso dizer, elementos para estimular de alguma forma a imaginação da criança, porque muitas vezes o instrumental não é muito trabalhado, né? O som de uma flauta ele não é muito trabalhado, então a gente precisa oferecer matéria-prima para a criança ou para você mesmo dialogar com aquela coisa abstrata. Então, criar esse clima de que tem alguma coisa acontecendo, né? Por exemplo, quando eu estou preparando o corpo, fazendo alongamento com as crianças, eu chego e eu não simplesmente vou lá e me alongo, eu preparo, eu mostro a minha mão, elas acham que eu vou mostrar algo fantástico, que eu vou trazer uma figura concreta, e eu simplesmente venho com a minha mão e esfrego a minha mão. Puxa, vamos sentir a mão. E aí elas copiam, elas nem sabem direito o que está acontecendo, mas elas colocam a mão junto e vem copiando assim. Então você vai trazendo para a imaginação alguns elementos, vai trazendo do abstrato e utilizando as palavras para trazer para o concreto.